O regime de recuperação fiscal é preocupante, não somente para os servidores públicos, mas para toda a grande maioria da população que precisa dos serviços públicos. Está acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça os debates referentes à adesão ao regime de recuperação fiscal de Minas Gerais, da autoria do governador Romeu Zema, que vem prejudicar os servidores públicos da saúde, educação, segurança pública, judiciário, Ministério Público e Legislativo. Jean, como o regime de recuperação fiscal prejudica os policiais penais? O governador ele encaminhou esse projeto para casa. É um projeto que durante 9 anos, ele mandou também falando de 6% de reajuste das perdas inflacionárias, mas nós sabemos que para a Polícia Penal é um pouco pior, porque afeta também o nosso plano de carreira. Esse plano de carreira nosso que nós não conseguimos atingir o último nível, a última letra também, não pode ser mudado. E sabemos que o regime de recuperação fiscal, ele trava tudo, ele impede qualquer direito, não é benefício e sim direito que nós temos. Felipe, como o regime de recuperação fiscal prejudica os servidores do Poder Judiciário? Bom dia. Se eventualmente o regime de recuperação fiscal for aprovado aqui no estado de Minas Gerais, os prejuízos aos servidores públicos como um todo, especialmente aos dos poderes judiciários, será terrível, né? Nós ficaremos aí, no mínimo, 9 anos sem nenhum tipo de investimento no serviço público e também serão 9 anos de congelamento da carreira. Então, um recado que eu mando para os servidores públicos aí, em especial do Poder Judiciário, pensem bem se hoje vocês conseguiriam sobreviver com os vencimentos de 9 anos atrás, porque é isso que vai acontecer. Nós vamos ficar 9 anos congelados na carreira. E pior que isso, é o prejuízo à população mineira. Sem investimento nos serviços públicos, os maiores prejudicados será a população mineira e principalmente os mais pobres, porque quanto menos serviço público, menos justiça social. Doutora, como o regime de recuperação fiscal prejudica os policiais civis? Não só na sua sobrevivência, mas também na sobrevivência da instituição Polícia Civil, na medida em que, dentro do regime de recuperação fiscal, está dito que a folha vegetativa só pode crescer 1,48, sendo que hoje ela tem um crescimento em torno de 10%, significa que não haverá concurso, que não haverá progressão, promoção, embora o governo insista em dizer que não prejudicará. Prejudicará a carreira, prejudicará a sobrevivência, na medida em que seu salário é achatado. São 11 anos, não são 9, são 11 anos de falta de recomposição das perdas inflacionárias. Nós não estamos falando nem de aumento salarial, nós estamos falando apenas da recomposição das perdas inflacionárias. Por tudo isso, o servidor público, não só o policial civil e a sociedade, serão prejudicados. Porque, na medida em que o serviço público não é ofertado pela ausência do servidor, não haverá o que oferecer de produto para a sociedade. Como o regime de recuperação fiscal prejudica a educação? Assim como prejudica todos os setores dos serviços públicos em Minas Gerais. Congelamento de salário por 9 anos, congelamento das nossas carreiras e também a gente vai ficar sem concurso público. Lembrando que essas pessoas que trabalham na educação são professoras, professores, pessoal que limpa a escola, pessoal que serve a merenda, que faz a merenda, que cuida da entrada da escola, que atende as pessoas lá na portaria, da secretaria, as pedagogas. É a vida dessas pessoas que está em jogo. Elas são arrimo de família. Então você imagina ficar 9 anos sem aumento de salário, sem reajuste, ter suas carreiras congeladas. Lembrando que isso vai levar essas pessoas à falência. É o fim da vida dessas pessoas, eu entendo que é isso. Porque todos os anos, praticamente, talvez todos os meses, aumentam as coisas. A gente viu o aumento dos impostos que passou há pouquíssimo tempo aqui. E aí não aumenta o salário, não tem reajuste, não tem recomposição, de acordo com a inflação, é falência. Em que grau o regime de recuperação fiscal é prejudicial para os policiais civis? Olha, o regime de recuperação fiscal, ele é prejudicial para todo o serviço público, não somente para os policiais. A gente tem que entender que quando o governador propõe a redução
do crescimento vegetativo da folha de pagamento, isso significa que não poderá fazer concurso público, não haverão as promoções, não haverá recomposição salarial, e isso vai afetar diretamente na capacidade econômica de todos os servidores. A gente tem que entender que em muitas cidades do interior de Minas, os servidores públicos são a principal fonte de movimentação econômica. Isso vai prejudicar, inclusive, a sociedade como um todo. E a gente precisa entender que, por exemplo, os lugares onde aconteceu o regime de recuperação fiscal, e aqui eu vou trazer um exemplo, que é o exemplo que chama mais atenção, principalmente na segurança pública, que é o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está sob regime de recuperação fiscal há anos. E olha o que tem acontecido. O Estado do Rio de Janeiro está em colapso com os serviços públicos, principalmente na segurança. E o governador Zema, ele quer transformar o Estado de Minas Gerais num exemplo daquilo que é o Estado do Rio de Janeiro, e nós não podemos permitir isso. Como o regime de recuperação fiscal afeta o servidor de segurança pública? O regime de recuperação fiscal vai ser muito prejudicial aos servidores, vai ser um sacrifício para o serviço público, não só para os servidores, na verdade. Vai gerar o congelamento dos salários, os servidores vão ficar sem recomposição de perdas inflacionárias durante 9 a 12 anos. Isso vai gerar um achatamento do salário dos servidores, que não vai ser corrigido. Além disso, não vão haver concursos, então não vai haver reposição dos servidores que deixarem o serviço público, seja por aposentadoria ou mesmo por insatisfação, que vai ser gerada com esse achatamento de salário. E a consequência principal disso vai ser o sucateamento da prestação de serviço. Então a população vai ser extremamente prejudicada, com o serviço público cada vez pior e com menos servidores, já que o serviço público vai deixar de ser atrativo, os servidores vão deixar o Estado e buscar outras alternativas. Então vai ser prejudicial não só para os servidores, mas para a população como um todo. Aline, como o regime de recuperação fiscal afeta os servidores públicos? Bom, primeiro eu gostaria de falar um recado para a população de Minas Gerais. Porque antes de mais nada, sim, nós vamos ser atingidos em cheio. Mas isso vai ser prejudicial principalmente para a população de Minas. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Nós vamos ficar sem concurso público, vocês vão entender. Imagina sem concurso público para a segurança, para a saúde, para a educação. Durante 9 anos, muitos vão aposentar, muitos vão falecer e não vai ter gente para ser atendido em posto de saúde, não vai ter gente para ser atendido, não vai ter policial para conseguir conter toda a criminalidade de Minas Gerais, nem médico para atender aqueles que mais precisam, porque o serviço público é usado por aquelas pessoas que mais precisam. Então, isso é um dos maiores fatores da nossa briga, porque nós estamos brigando aqui não só por nós, mas por toda a população. Nós estamos brigando pela sociedade, nós estamos brigando por aqueles que mais precisam. E nós, policiais, servidores da segurança, servidores públicos, vamos ficar com os nossos salários congelados, sim. Nós vamos ficar sem as nossas congelamento da nossa carreira, não vamos ter concurso, não vamos ter nossa recomposição. Isso tudo vai ser prejudicial para nós e para nossa família, mas também vai impactar muito no Estado. Então, esse regime de recuperação fiscal nada mais é a falência completa do Estado de Minas Gerais. Deputado, qual o seu posicionamento em relação à RRF? Juliana, totalmente contra. Desde 2019 a gente vem se debruçando, estudando os impactos do regime de recuperação fiscal em outros estados onde ele foi implantado e eu não consegui encontrar nenhum tipo de vantagem. E eu acho que Minas está diante de algo que é histórico, de implementar aqui uma outra alternativa que não seja essa, que venha penalizar os servidores, inclusive para não adiantar em nada, para adiar o problema e deixar no colo de governos futuros uma dívida maior ainda. Nós apresentamos uma alternativa que é a federalização da Codemig, onde o Estado entregaria como dação, ou seja, cedendo esse ativo, que é um ativo importante, como forma de recuperação fiscal e, consequentemente, como uma forma também de dar ao governo tranquilidade para que ele possa fazer os investimentos necessários e, ao mesmo tempo, valorizar o servidor público, que merece muito em Minas Gerais. Jefão, houve audiência pública, as categorias já debateram o regime de recuperação fiscal. E aí, qual é o seu posicionamento? Juliana, nós estamos muito tristes, bastante tristes com a situação
da colocação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa, porque nós entendemos que o regime de recuperação fiscal ele não atinge tão somente o funcionário público. O funcionário público ele está desestimulado. Todo funcionário público vai tirar o pé. Por quê? A pretensão do governador Romeu Zema Neto é de que esse regime de recuperação fiscal seja aprovado e permaneça por 9 anos. E durante esse período de 9 anos, o funcionalismo público, em tese, terá apenas 6% de recomposição das perdas inflacionárias. Ora, veja bem, fazer estimativa da inflação para daqui 9 anos, num conjunto global que nós estamos vivendo hoje, é impossível. E a perda maior é para a sociedade mineira. Nós não temos condições de oferecer ao cidadão e à cidadã mineira mais condição de bom serviço público. Por quê? Porque o desestímulo é grande. Não haverá investimento do Estado, quem perde é só a sociedade. A educação vai ficar prejudicada, a segurança pública já está prejudicada. Pasme, Juliana, pasme. Semana passada e semana retrasada não havia combustível, gasolina, para colocar nas viaturas para fazer a permanência de ronda nas ruas do estado de Minas Gerais, fruto da incompetência da administração do governador Zema. Faltou água potável em algumas unidades do estado para que as senhoras e os servidores do estado pudessem ingeri-las. Então, é um descambo, é uma judiação que a gestão Zema está fazendo com o povo de Minas Gerais, que o elegeu e o reelegeu. Nós somos contra o regime de recuperação fiscal em sua plenitude. O Zema, ele nunca chamou as categorias para um diálogo pleno. Ele nunca chamou as associações, os sindicatos, para que sentássemos em uma mesa redonda e pudéssemos debaterar, exatamente assim, debaterar sobre o tema regime de recuperação fiscal. Ele manda para a Assembleia, sua base é maciça, e ele quer empurrar goela abaixo esse sistema do regime de recuperação fiscal, sem ao menos ouvir o povo mineiro. Na nossa Constituição, está bem claro. Por exemplo, na tentativa de venda da CEMIG, que é a nossa companhia energética de Minas Gerais, o Zema quer tirar da Constituição o direito de referendo, que é onde o povo vai opinar se quer que venda ou não a CEMIG. E ele mandou um projeto para a Assembleia Legislativa, pasme, Juliana, pedindo para que isso fosse revisto. Ou seja, ele não quer dar satisfação a quem o elegeu. Somos contra o regime de recuperação fiscal. E tenho dito sempre, Zema, resolve o problema. Está pesado? Põe no chão. Um abraço, Jafão.